Então, pessoal, bem-vindo à continuação da aula sobre Android Architecture Components. Hoje vamos falar sobre threads, aprofundar sobre threads, falar também de executors, que é uma maneira muito mais simples de executar tarefas usando threads, né? Muito mais simples que async task, e que também oferece muitos modos em que podemos executar essas tarefas, ok? Na aula passada falamos sobre o Room e implementamos a nossa base de dados, né? E todos os dados que vêm da internet nós guardamos na base de dados para que quando a internet não estiver disponível ao usuário usar. E o nosso aplicativo tem um pequeno problema. Vou tentar executar um problema que não detetei na aula passada. Vamos ver aqui no Locket. Ele está a dizer que algum dado está a ser inserido e que tem a mesma chave primária que um dado já existente na tabela, okay? Que é o ID do filme. Então isso está acontecendo porque provavelmente nós não estamos a eliminar os filmes que já estão na base de dados, que é para inserir os novos, ok? Então aqui eu vou fazer isso. Move DAO.delete all. Ok. Vamos ver, vou executar de novo. Ok, agora sim. Bom, pessoal, agora de volta à nossa aula, Threads e Executors. Primeiro eu gostaria de apresentar o conceito de processos. Quando um aplicativo é aberto pelo usuário, o Android carrega o código desse aplicativo, ou seja, as instruções binárias, o 0101, carrega da memória interna, ok, para a memória RAM do dispositivo e executa essas instruções. Este código que é carregado e a execução do mesmo, nós damos o nome de processo. Então, basicamente, processo é o conjunto de código, ok, de um programa que é carregado na memória RAM e também executado. E prosseguindo, quando um processo é criado, o Android automaticamente cria uma única thread de execução nesse processo, chamado de main thread. Uma thread, nós vimos na aula sobre async task, que é um conjunto de tarefas executadas de forma sequencial, mas essa definição não está tecnicamente ou completamente correta. Essa definição é a básica, que era só para entender o processo ou o esquema. Mas, tecnicamente falando, uma thread é a menor unidade de processamento de tarefas e é criado dentro de um processo. Então, pessoal, ao carregar o aplicativo ou ao executar o aplicativo, caso este não exista previamente na memória RAM, o Android e qualquer outro sistema operativo também funciona assim, né? Ele carrega o código do aplicativo na memória RAM e automaticamente cria já uma primeira thread, que é a thread principal, ou main thread, ok? E também um processo pode ter várias threads, e quando todas essas threads são executadas, elas são executadas de forma independente. Então, nesse caso, acontece o processo conhecido como multithreading, ok? Conforme aqui está, onde o processamento de tarefas em threads é executado de forma paralela e independente, conforme a imagem à direita. E também é importante realçar, né, aquele esquema que já disse, que quando o aplicativo é aberto pelo usuário e se não existe o processo associado a este aplicativo na memória RAM, o Android cria o processo do aplicativo, que é este retângulo maior que vocês estão a ver aqui, e automaticamente cria a thread principal, que é a thread onde são executadas as tarefas associadas à interface do usuário, ok?
ok? Onde são executadas as tarefas da interface do usuário e também onde são executados os códigos contidos em serviços, em broadcast receivers, ok? Isso é estranho. Por que que o código do serviço é executado na thread principal? Bom, o Android já é desenhado dessa forma, por isso que é importante dentro dos serviços criar também threads para que não possam bloquear a interface do usuário. Então, pessoal, o aplicativo é aberto, temos aqui exemplo do WhatsApp. Se não existir na memória RAM, é criado um processo e dentro desse processo é criado a main thread, que é a thread onde as tarefas da interface do usuário são executadas. E também à medida que o aplicativo for executando, nós podemos criar outras threads, certo? Que estarão separadas da thread principal. Todas as tarefas executadas nessas outras threads serão executadas de forma independente, ou seja, não influenciarão no fluxo das tarefas que estão em outras threads. Ok, pessoal? E também é importante realçar, e realçamos isso e destacamos também na aula sobre Async Task, que o Android não permite que tarefas como requisições para a internet ou para a rede, manipulação de base de dados, o Android não permite que estas tarefas de longa duração sejam executadas na thread principal, porque existe o risco da interface do usuário ser afetada, ou seja, a interface do usuário ser bloqueada ou pular para que as outras tarefas terminem de ser executadas. E também de forma análoga, o Android não permite que tarefas executadas em outras threads, quer dizer, tarefas que você executa em threads separadas da principal, manipulem de forma direta a interface do usuário, ok? É necessário, caso queiramos manipular a interface do usuário, é necessário o processo de sincronização, ok? É necessário o processo de sincronização. Existem várias formas de executarmos tarefas de forma independente, criando threads. O que vamos discutir, ou o que vamos minimamente abordar, são três. A primeira é usando a classe thread do Java. O segundo é usando a classe Async Task, que nós vimos nas aulas passadas. E o terceiro é usando a classe Executor, ok? A primeira opção, usando diretamente a classe thread, nós teremos de sincronizar a thread com a interface do usuário. Se nós usamos diretamente essa classe thread, a tarefa que estivermos a executar, em algum momento vai precisar alterar a interface do usuário, alterar algum texto, chamar um diálogo, ok? Então nós temos de sincronizar a thread com a interface do usuário, certo? O que pode ser complicado, dependendo da complexidade das tarefas que nós executamos. Essa é a desvantagem do thread, do uso da classe thread. Quanto mais complexo for o código, a tarefa que queremos executar, mais difícil vai ser a tarefa de sincronização desta thread com a interface do usuário. A segunda opção, que resolve o problema da primeira, é usar a classe Async Task, ok? Mas nós já vimos como usar a classe Async Task acaba tornando o código mais verboso, com aqueles on pre-execute, on doing background, on post-execute, ok? Async Task resolve o problema anterior, mas o código fica meio verboso, meio extenso. Já a terceira opção é usando a classe Executor, que além de ser mais simplificado que a classe Async Task, ele desacopla, ou seja, separa a submissão de uma tarefa do mecanismo que define o modo como a tarefa é executada. Ou seja, o executor, além de executar uma tarefa, ok? Nós, através dela, podemos também determinar como é que essa tarefa será executada, como nós vamos ver na próxima página. Então, com a classe Executor, nós podemos executar uma tarefa em threads diferentes, claro.
Além disso, nós podemos também definir se a tarefa será executada em uma das seguintes formas. E tem mais, mas o mais importante são essas duas. Nós podemos executar numa única thread que é criada exclusivamente para a tarefa, ok? Quer dizer, só tem uma thread e aquela thread executa uma tarefa de cada vez, ou seja, vai esperar a tarefa que está lá terminar para poder executar a tarefa que está na lista de espera. E a segunda opção é pré-criar uma lista de threads, quer dizer, criar um número fixo de threads, que também é conhecido como thread pool, e enviar as tarefas para as threads que estiverem desocupadas. Okay? Vamos ver a imagem associada à primeira opção. Na primeira opção, temos as tarefas em espera que estão aqui, ok? Por exemplo, essa tarefa faz requisição X, faz requisição Y, faz requisição Z, ok? Todas essas tarefas são enviadas para uma única thread. Quando uma tarefa vai para a thread, esta tarefa executa. As outras ficam em espera até que a que está na thread seja terminada, ok? E qual a vantagem desse modo de execução, ok? A vantagem desse modo de execução é que para o acesso de geralmente base de dados SQLite, que é o que nós usamos através da biblioteca Room em Android, para a escrita na base de dados, ou seja, para escrevermos dados na base de dados com insert ou delete, ok? Alterarmos a base de dados, o SQLite permite que o acesso ou a escrita à base de dados seja feita apenas uma thread de cada vez. Ou seja, se tiveres uma thread a modificar a base de dados, todas as outras tendem obrigatoriamente a estar em espera. A base de dados tem que ser trancada, ok? Como nós não queremos fazer isso de forma manual, nós podemos usar esse modelo de execução, em que todas essas tarefas em espera são as tarefas associadas à alteração da base de dados e todas elas vão ficar à espera até que a tarefa que está em execução termine, ok? Já o segundo cenário, o segundo modo de execução é este, em que nós criamos uma lista fixa de threads, pré-criamos uma lista fixa de threads e à medida que as tarefas vão sendo executadas, elas são atribuídas em threads que estão disponíveis. Imagine que você crie 5 threads disponíveis, pré-criados, ficam sempre ativos, ou seja, ficam sempre criados durante o ciclo de vida da aplicação, ok? Todas as tarefas que enviadas nessa lista de threads, nessa thread pool, okay, serão atribuídas a uma thread que esteja livre, ok? Agora tu podes perguntar, e se todas as threads estiverem ocupadas, se todas as threads estiverem ocupadas com tarefas que estão a ser executadas, então o que acontece? As tarefas que ficam em espera, elas continuarão em espera até que uma thread esteja livre, ok? Então, por que esse modo também é importante? Esse modo é importante porque criar uma thread é um processo muito custoso em termos de memória e performance para o sistema operativo. E do modo que nós usávamos threads, usando o async task, cada vez que nós quiséssemos executar a tarefa, uma thread era criada e depois destruída. Outra tarefa criada, destruída. Okay? Sempre com async task, sempre que executávamos uma tarefa, uma thread era criada e destruída. Este processo é muito custoso para o sistema operativo. Então a opção inteligente é pré-criar uma lista de threads, ok? Uma lista, até porque quanto maior o número de threads, o que pode ocorrer, uma situação que pode ocorrer usando o async task, mais custoso o nosso aplicativo será para o sistema operativo. Então a solução para esse cenário é criar uma lista fixa de threads, por exemplo 4 ou 3 ou 5. E à medida que as tarefas vão sendo executadas, elas vão ser atribuídas às threads que estão livres. E se todas as threads estiverem ocupadas, as outras tarefas vão estar em espera, ok?
Nessa situação, se usássemos async task, com async task nós podemos criar um número teoricamente ilimitado de threads. Okay? Isso custaria em termos de memória, performance, e cairíamos no risco do sistema operativo parar o nosso aplicativo por uso excessivo de recursos do smartphone. Okay? Então, thread pool é bastante inteligente é uma opção inteligente por ser performático e é recomendado para requisições à internet que podem bem ser compatíveis com esse modo de execução, porque requisições à internet são feitas de forma frequente no aplicativo e com async task é muito fácil o número de threads crescer de forma desproporcional. Ok? Então, dito isto, pessoal, vamos lá à prática. Vamos substituir todas as partes do nosso código onde usamos async task. Vamos usar executors, ok? Primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui no pacote com.buca.movies e vou criar um subpacote utilities, utilidades ou classes que nos ajudam, classes genéricas que nos ajudam com certas tarefas, utilidades ou utilitários, né? Ok, vou criar aqui a classe app executors. Atenção, essa classe não é executor, essa classe apenas vai conter os dois tipos de executor que nós descrevemos aqui no slide, ok? Para que a aplicação possa acessar de forma global. Primeiro, eu vou criar aqui um campo estático. Vou explicar já esse static que está aí, que também é constante. Ok? Vai ser um executor. O nome desse executor vai ser Network IO, Network Input Output. Esse executor vai ser um executor que contém nele uma lista de threads, uma thread pool, ok? Como é que eu vou criar esse executor que contém essa lista de threads? Eu vou usar a classe estática aqui, executors, ok? E vou usar o método new fixed thread pool. Ele vai criar a thread pool com este método. E aqui, como argumento, eu vou especificar o número de threads que vão ser pré-criados. Eu vou pôr só 4, ok? E pronto. Agora, pessoal, explicando esse static que está aqui. Esse static que está aqui significa que este objeto será instanciado ou criado apenas uma vez durante toda a vida do programa. Ou seja, se nós tirássemos esse static aqui, ok? Toda vez que nós fôssemos usar essa nossa classe app_executors, teríamos de instanciar a classe app_executors e, em consequência, a lista de threads seria criada de novo e criada de novo. Então, para criar só de uma vez e por todas, ok? Vou pôr aqui o static e vou já instanciar aqui. Boa, pessoal, então esse Network IO é o nosso executor que vai conter uma thread pool, uma lista fixa de threads, ok? Em que, enquanto as tarefas vão sendo processadas, enquanto as tarefas vão sendo submetidas ao executor, elas vão sendo atribuídas a threads que estejam livres, ok? Por exemplo, se tivermos 4 tarefas e enviarmos para esse executor, as 4 threads estarão ocupadas. As 4 threads estarão ocupadas, ok? Se tiver uma quinta tarefa, enquanto essas 4 executam, a tarefa será posta em estado de espera, ok? Porque alguma thread terá de ser liberada para a tarefa que está em espera ser executada. Então, o segundo executor que nós queremos criar para o nosso aplicativo é um executor que só tem uma thread, ok? E que à medida que as tarefas vão sendo postas nessa thread, só uma pode ser executada e as outras ficam em espera. Ou seja,
é uma thread que apenas executa, é um executor que apenas executa uma tarefa de cada vez, ok? O que, conforme já expliquei, é bom para situações de gravação à base de dados, onde o SQLite não permite que vários processos ou várias threads ao mesmo tempo alterem a base de dados, porque só pode-se alterar a base de dados uma thread ou um processo de cada vez, ok? E o nome desse executor vai ser disk.io. Por quê? Por que disk.io? Porque a base de dados SQLite fica no disco, certo? Fica na memória interna do telefone. Boa? Eu vou criar essa com new single thread executor, ou seja, um executor com uma única thread, ok? E agora, pessoal, eu vou criar aqui deixa eu ver. Vou mudar aqui o nome para Network Executor e Disk Executor. Okay. Vou criar aqui dois métodos. Get Network Executor. Vamos mudar o nome do método para Network.io e aqui Disk.io. Ok. Mais o que? Penso ser tudo. Agora vamos no nosso código substituir os async tasks pelos executors apropriados. Okay. Primeiro vamos no main view model, onde nós carregamos a lista de filmes a partir do The Movie Database da API, né? E também guardamos os valores na base de dados. O que é que vamos fazer aqui? Aqui na classe Fetch Popular Movies vou apagar a criação do async task e execução. Primeiro, eu vou usar a nossa classe App Executors, classe estática, ok? Para nós acessar esses dois executors que estão aqui. Como aqui quero fazer a requisição quero que a minha requisição para a internet essa tarefa seja enviada para uma thread pool, para uma lista de thread, eu vou usar o executor network.io, ok? Vou usar aqui o método execute. O método execute ele leva um parâmetro, ele leva um argumento do tipo runnable. Este contém o código que vai ser executado dentro deste executor, ok? Então aqui vamos pôr new runnable. E aqui no método run vamos pôr o quê? Vamos pôr a tarefa de requisição. Então eu vou copiar este código. Ok. Vou colar aqui. Vamos ver. Algumas alterações precisam ser feitas. A primeira alteração: todo este código que está aqui, pessoal, está a ser executado dentro de uma thread pool, dentro de uma thread que está dentro de uma thread pool, ok? Olhem para essa imagem. Tem a thread pool, dentro da thread pool tem as threads. Então aqui, está aqui a requisição, é feita dentro do nosso executor. Nós queremos que as tarefas que têm a ver com a base de dados sejam executadas dentro do executor desse disk.io, ok? É o que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver. App executors, disk.io, execute, ok? New runnable. Vou pôr aqui esses dois. Ok. Isso tem que ser declarado final. Ok, pessoal, e uma vez feito isso, aqui não tem como mais retornar os filmes, porque não estamos a usar async task. Como é que nós notificamos
a interface gráfica de que os filmes já estão disponíveis. Nós vamos usar o Live Data, certo? Conforme aqui não posso execute. Então aqui vou fazer popular movies live data post value, não set value, post value. Vou usar o post value. Qual a diferença entre o set value e o post value? O set value, ou seja, definir valor, ele altera, ele notifica o set value. Ele notifica a interface gráfica de forma direta. Essa chamada é feita mesmo na main thread. Mas já o post value, não pessoal, o post value, ok, o que é que ele faz? Ele sincroniza a thread onde ela está com a thread da interface gráfica. Ou seja, se tivermos a executar uma tarefa dentro de uma outra thread, nós precisamos sincronizar o resultado com a interface gráfica e nós fazemos com post value. Ok, lembram-se que nós não podemos de forma direta alterar a interface gráfica a partir de outra thread. Nós precisamos sincronizar. Nós fazemos com post value, ok, do nosso live data. Estamos aqui por a lista de filmes. Ok, pronto. Aqui nesse caso, como aqui nós não estamos a alterar a base de dados, nós estamos a tirar valores da base de dados, não precisamos executar isso dentro do que? Dentro do nosso executor disk.io, ok? Porque lembrem-se, pessoal, alterações à base de dados precisam ser feitas uma vez para cada tarefa, mas leitura podem ser feitas ao mesmo tempo. Então aqui eu vou notificar a nossa interface gráfica sobre os filmes que estou a tirar da base de dados, ok? Usando o live data. Aqui também post value, porque estamos dentro de uma outra thread, então precisamos sincronizar, ok? Boa. O mesmo aqui, pessoal. Ok. Então o que é que precisa ser mais feito? Já não precisamos desse código aqui. E aqui vamos usar o main view model como a tag. Okay. Posso até refatorar isso. Refactor, extract, constant, tag. Ok, aqui também tag. Pronto. Isso é private. Ok, onde precisamos mais alterar o código, precisamos também alterar aqui no nosso Movie Details View Model, ok? Porque essa View Model está associada à tela de detalhes que tira as informações do filme também da base de dados, ok? Então aqui no Get Movie by ID vamos usar o executor que designamos para acesso a disco, para a base de dados, tá? Que vai ser appexecutors.disk.io execute. Vamos instanciar um runnable. No método run vamos pôr o quê? Vamos executar nós poderíamos bem aqui usar o executor network.io, porque o acesso à base de dados, no caso, só pode ser feita uma vez para cada tarefa se for inscrita, mas na mesma vamos usar o disk.io aqui, porque de qualquer forma isto não pode ser executado na main thread. Então aqui nós precisamos fazer o que? Notificar, primeiro pegar os dados, a lista de filmes, não, primeiro pegar o filme que nós queremos, ok? Movie, tá aqui. Que é passado
o ID está nesse parâmetro ID aqui. Temos que declarar como final e depois notificar a interface que o filme já está disponível. Fazemos com Movie Live Data, post value, vamos passar lá o filme. Ok, e pronto, só isso. Precisamos mais disso. Então vamos testar lá a nossa aplicação, pessoal. Executar. Aqui na tela principal deu certo. Aqui também deu certo. Tentar desligar a internet só para que ele possa ler já a base de dados sem fazer a requisição. Ok, também deu certo. Boa, pessoal. Pessoal, nós podemos fazer uma última modificação, se for possível. Se vocês darem conta, o aplicativo ele só exibe a lista de filmes que está na base de dados, caso a requisição à internet esteja indisponível, ok? Como estamos a ver, nós queremos que enquanto ele processa aqui, ele mostre já os filmes que estão na base de dados e depois vai atualizar quando os filmes que forem tirados da internet ou da API sejam disponibilizados. Então o que é que nós podemos fazer então? Aqui no nosso Main View Model, nós podemos ao mesmo tempo em que a requisição é feita ou antes da requisição ser feita, ok? Nós podemos já pegar os filmes que estão na base de dados. Aqui vou usar app executors, disk.io, execute, new runnable. Aqui vou pegar os filmes que já estão na base de dados. Vou fazer como vou tirar isto daqui, já não vou precisar aqui. Ok, pronto. Primeiro ele vai tirar os filmes da base de dados e ao mesmo tempo em que tira e mostra os filmes da base de dados vai fazer a requisição. Se a requisição for bem sucedida, ok, ele vai mostrar os novos filmes que foram obtidos da internet. Vamos lá testar. Ok, boa. Deixa eu ver. Ele já carregou, ok? Enquanto carrega os filmes e depois de carregar os filmes da base de dados, ele faz a requisição ao mesmo tempo e atualiza a lista de filmes. Ok, pessoal? Mas o que é que precisa ser feito? Pronto, pessoal. Então, para a aula de hoje é tudo. Muito obrigado, pessoal. Hoje falamos mais de threads e falamos de executors, que é uma forma que eu acho até bem melhor de usar threads do que async task. Então, espero que tenham aproveitado a aula. Obrigado, até a próxima.